quais são as características importantes da gente ter em mente para cada situação, tá? Aqui são nossas vendas a curto prazo. Tudo que você escanear que der pneu vermelho, você tem que ter recursos e, lógico, o scanner ele é um dos seus recursos, mas você tem que ter preço competitivo, você vai ter que ter um estoque, tem que ter o pneu à pronta entrega. Mas aqui você não pode deixar o cara sair da concessionária sem fazer essa venda. Aqui tem que ser seu foco no dia, curto prazo. Amarelo e verde, aqui está a retenção e a fidelização dos clientes, que é uma diretriz que a Mercedes está implantando, eles até falaram aí na abertura, tem que trazer o carro. É interessante para o pós-venda que ele venha a segunda, a terceira e a 10ª vez fazer o serviço com vocês. Então é nesses dois casos aqui que vocês vão ganhar a fidelidade do cliente. Tá? Pneu amarelo é médio prazo. Então vocês até podem fazer uma venda do pneu amarelo, de repente é um carro mais esportivo, AMG, que o cara anda numa velocidade maior e um cliente que já preza pela segurança, você até vai conseguir vender um pneu aqui, vai ser mais difícil. Mas aqui é onde é os pneus que você vai vender que vão estar caindo na casa do vermelho nos próximos meses, 1, 2, 3 meses. Tá? Então, a partir do momento que você sabe qual que é o seu universo de pneus amarelos daquele período, vamos falar, num mês eu tive 700 pneus amarelos. Você sabe que nos próximos meses esses 700 pneus vão estar vindo. E a partir do momento que você escaneia o mesmo carro 2 vezes, vamos falar, esse carro chegou aqui hoje com 10 mil quilômetros. Escaneei, deu 6 milímetros lá o pneu, tá verde. Legal, você não vai vender esse pneu. Aí o cara veio com 20 mil quilômetros fazer a revisão. Você escaneou de novo e deu 4 milímetros. Então, você consegue perceber que de 10 para 20 mil quilômetros ele desgastou 2 milímetros, certo? A partir desse momento, você tem exatamente o perfil de desgaste desse cliente. Então, a partir desse ponto, você sabe exatamente que momento que você tem que voltar a ligar para esse cliente e falar, ó, fulano, você veio aqui na concessionária há 1 mês atrás, eu escaneei, seu carro estava nessa condição. Pela nossa análise, provavelmente agora, pelo seu perfil, seu carro já deve estar entrando numa condição crítica. Você não tem interesse em voltar aqui, eu faço mais um escaneamento sem compromisso. A ideia não é ganhar com o serviço de escaneamento, porque vocês vão ver, é uma coisa que vocês fazem em 1 minuto, tá? Então vocês não vão ganhar por escaneamento, mas trazer o cara de volta para a concessionária é o que vai trazer a retenção do cliente. Tá? E o pneu verde é só venda a longo prazo. Aqui, de novo, você não vai vender o pneu, só que você vai dar uma boa notícia para o cliente. E aí o cara veio com 10 mil. Você mostrou para ele lá, seu pneu tá bom, pode rodar tranquilo aí de cabeça fria, volta daqui a pouco que eu faço mais um. O cara veio com 20 mil, o pneu ainda tá bom. O cara veio com 30 ou com 40 e o pneu tá amarelo ou vermelho, você vai vender. Porque o cara veio 1, 2 vezes. Você falou pro cara que ele não precisaria trocar o pneu, né? O pneu tava bom. Quando o pneu tiver vermelho, ele vai acreditar na palavra de vocês, ele vai acreditar no relatório. E é aqui que você trabalha a confiança. Por exemplo, experiência própria. Eu tinha um Volkswagen, levei meu carro na revisão na concessionária, meu pneu tava crítico já, não estava no vermelho, mas já estava assim, passado de meia vida. Eu cheguei lá, o cara passou o dedo no TWI e falou, você precisa trocar o pneu. Eu já trabalhava com esse produto, eu tenho uma formação técnica, eu estou no mercado automotivo, então eu não me considero leigo, eu saberia analisar o pneu ali junto com o cara. Aí eu falei, não vou trocar o pneu nesse momento. Eu rodei mais 20 mil quilômetros com esse pneu, porque eu sei que meu trajeto ele é só de estrada. Eu moro aqui em Indaiatuba, então todo o meu trajeto é estrada, eu rodo pouco na cidade, meu pneu desgasta pouco. Então assim, o cara, a minha sensação naquela hora é que ele estava tentando forçar uma venda. E era assim, já a 10ª revisão que eu estava fazendo com o cara. Então ele leva muito tempo, às vezes meses, anos, para construir uma relação que o cliente confia nele. Basta uma vez que o cliente sentir que você está tentando forçar uma situação, passar uma informação que ele não tem a certeza, não tem confiança, que você perde a relação de credibilidade com esse cliente. Então é aqui que a gente vai ganhar a retenção e a fidelização dos clientes. Tá? Hoje a gente fala muito em foco around the wheel. Né? Que quer dizer isso? São todas as oportunidades que a gente tem em torno da roda. O pneu é uma delas, mas você tem pastilha, disco de freio, suspensão. E uma das características legais que o relatório mostra é a necessidade ou não de rodízio. Tá? Se ele identificar que os 2 pneus ruins estão atrás e os 2 bons na frente, ele vai sugerir que você faça um rodízio. A partir do momento que você faz um rodízio, o seu técnico tem a oportunidade de desmontar essa roda e verificar outros serviços que, de repente, se o rodízio não fosse feito, você não identificaria. Então, indiretamente, isso daqui traz outros serviços também, de pastilha, disco, suspensão, tudo mais. Tá? E a foto da placa do veículo, depois a gente vai fazer na prática, mas é aquela noção de transparência, credibilidade que você vai passar para o cliente. Além do relatório, que é essa folha, tá? A gente conta com um portal online, todo mundo que tem um scanner tem um usuário e senha, e vai entrar nesse site e nesse portal a gente consegue ver toda a somatória da atividade do scanner. Ali vai estar resumido
no período inteiro, desde a primeira vez que você ligou o scanner, quantos carros você escaneou, quantos pneus ao total, desse total de pneus, quantos vermelhos, amarelos, quantos alinhamentos foram recomendados, enfim, você consegue fazer toda uma gestão de vendas e é aqui que eu vou mostrar para vocês o potencial que o scanner tem de mostrar as oportunidades. Igual eu falei, eu repito, o scanner ele mostra todas as oportunidades, ele traz para a superfície tudo que você tem de oportunidade de negócio. Se você vai converter essas oportunidades, depende de vários fatores, da sua argumentação, o Rodrigo vai até falar um pouco mais de como se portar, isso aí influencia muito, mas também de preço, estoque, tudo isso. Mas o scanner ele vai colocar aos olhos de vocês, consultores, da gerência da concessionária, todas as oportunidades que vocês têm e que eventualmente estão passando. Então eu vou sair da apresentação aqui e vou mostrar o site para vocês. Então todo mundo que está com o scanner vai ter acesso a esse site, tá? Vai entrar aqui com login e senha. Então aqui no caso, ó, na Mercedes, a gente já colocou o scanner a efeito de teste em 3 concessionárias. A Itatiaia, a Caltabiana e a Europa Motors aqui em Campinas. Eles estão fazendo o piloto, vão dar todo o feedback pra gente poder realmente fazer o trabalho com todos vocês aí nível Brasil, tá? Então aqui, ó, eu consigo ver os dados, eu vou abrir, por exemplo, da Europa Motors, eu coloquei o scanner lá na sexta-feira passada, eles estão usando, não faz nenhuma semana. Inclusive eu estava falando com o Carlos Israel agora há pouco, depois do almoço. Hoje de manhã eu entrei aqui no perfil deles e vi que eles escanearam um carro que tinha 4 pneus vermelhos. Aí eu fui avisar para ele, falei, ó, carro tal, placa tal, o cara tem que ter vendido os pneus. Ele ligou e confirmou que o cara vendeu os pneus com auxílio do relatório. Então aqui, ó, nessa aba aqui, histórico de leituras, no site, aqui a gente consegue ver a atividade do dia. Então aqui no dia de hoje eles escanearam 5 carros, que deu 20 pneus, desses 20 foram 4 vermelhos, 2 amarelos, 3 alinhamentos e um rodízio. Aqui para baixo eu consigo ver todos os escaneamentos que já foram feitos, ordenados por data de realização. Aqui é a foto do carro, quilometragem, a profundidade do menor sulco, se ele recomendou alinhamento ou não, a placa do veículo. E para eu visualizar o relatório, por exemplo, eu vou pegar aqui o relatório que eles venderam os 4 pneus, que é esse aqui que está 0.7, tá vendo? Para visualizar o relatório é só clicar no link aqui, ó. Clicou no link, ele vai abrir o PDF do relatório. Então aqui, o logo da concessionária, igual eu expliquei, recomendou alinhamento e olha o estado dos pneus desse carro. Eu fiquei incrédulo quando eu vi isso daqui hoje de manhã, porque o cara que tem um Mercedes-Benz que chega a 200 km por hora e roda com pneu desse jeito, nossa amiga da Pirelli ali até quase tem um infarto, porque né, podia ter vendido esse pneu. Então aqui a gente consegue observar, esse pneu aqui já deve estar quase no arame, tá? É realmente um absurdo. Se a gente reparar aqui em cima, ele recomendou alinhamento. Tá vendo aqui, ó, alinhamento sim. Por quê? Provavelmente com base nesse pneu aqui, ó, a gente consegue ver que tem um desgaste muito acentuado no externo, quase nada aqui de material em relação ao interno. Tá? Então essa irregularidade do desgaste do interno para o externo ou vice-versa é o que te fala se o carro pode ter rodado desalinhado. Por que eu falo pode ter rodado desalinhado? Vamos supor que esse carro aqui chegou lá, aqui tudo bem, o cara vai trocar o pneu, mas vamos supor que ele não trocasse o pneu, você escaneou, deu alinhamento. Aí você subiu o carro na rampa de alinhamento e alinhou o carro, desceu o carro, escaneia o carro de novo, o que vai acontecer? Nada. O relatório vai estar da mesma forma, porque o pneu não mudou, certo? O que a gente está analisando aqui é o histórico de desgaste do pneu. Né? Esse carro rodou desalinhado durante, por exemplo, 10 mil quilômetros. Agora você alinhou o carro, para o pneu se corrigir, ele tem que rodar. Né? Só rodando alguns quilômetros. Não analisa a geometria, exatamente. Perfeito. Por isso que é sempre importante ter em mente, quando você for analisar a necessidade de alinhamento, é saber conversar isso com o cliente, porque às vezes ele vai te falar, não, alinhei o carro ontem. Aí você fala, não, tudo bem, então seu carro está alinhado, é só você rodar que o pneu vai equalizar. Tá? Por exemplo, esse pneu aqui, ó, ele até dá a dica aqui, ó, o desgaste possui leve desgaste, o pneu possui leve desgaste no centro, a gente consegue ver aqui. O que quer dizer? Provavelmente ele rodou com a pressão acima do especificado. Né? Isso aqui serve de orientativo, às vezes, para um cliente leigo, falar que ele está fazendo um procedimento errado, que ele está deixando de calibrar o carro, está calibrando excessivamente, né, tudo mais.
Repara aqui, ó, gráfico de distância de frenagem, 120%. É o máximo que chega esse gráfico aqui, não passa disso, porque esse pneu aqui, se o cara precisa de 100 metros para frear aqui, ele vai precisar de 220 metros. Uma outra coisa legal aqui é esse QR Code. Esse QR, às vezes, e isso deve ser comum no dia a dia de vocês estão abordando ali um cara que não é o tomador de decisão, uma pessoa, às vezes é o filho levando o carro do pai, ou o motorista, né, que é comum em marcas premium. Quando você identificar essa oportunidade, essa situação, basta você ler com o seu celular o QR que sai no relatório e automaticamente esse PDF vai carregar no seu celular e você já dispara via WhatsApp, e-mail, da forma que for mais conveniente para vocês. Tá? Lógico que, se você não tiver a oportunidade de explicar o papel para o cliente, for mandar por e-mail, é muito importante que faça no mínimo uma ligação, porque a gente sabe que às vezes o cara só quer deixar o carro e ir embora, não quer nem acompanhar o que vai ser feito. Mas explicar para ele, ó, tô te mandando no WhatsApp, dá uma olhada nessa parte, observa isso, seu pneu está assim, porque só mandar esse relatório sem uma explicação pode não trazer o resultado que vocês esperam, tá? Voltando no site aqui, ó, vou mostrar para vocês essa outra aba aqui, ó, relatórios. Esse aqui é um exemplo de uma concessionária que já está rodando, uma concessionária da GM em Sorocaba, que já está rodando com o scanner há mais de ano. Aqui está um período de um mês, do dia 22/4 ao dia 22/5. Lógico, eles têm um número de passagens relativamente alto, uma média de 50 por dia. Na Mercedes a gente sabe que gira menos que isso, mas no final do mês, no final do ano, os números que vocês vão ver são parecidos com esse. Número de leituras é o total de escaneamentos que eles fizeram nesse mês, que resultaram em 3.300 pneus. Desses 3.300, 105 vermelhos e 95 laranjas. O laranja é aquele que está quase chegando no vermelho. Ele não é nem amarelo nem vermelho, mas daqui a pouco, algumas semanas, ele vai estar no vermelho. Então, a gente traz essa venda para o curto prazo. Ou seja, em um mês, 200 pneus de venda de curto prazo. O que vocês, na concessionária, têm condição de fazer a partir dessa informação? Pô, nesse mês, quantos pneus eu orcei? Aqui você tem que ter orçado no mínimo 200. Porque se você orçou 150, você está deixando no mínimo 50 oportunidades passar. Por que eu falo no mínimo? Vamos falar aqui só de pneus vermelhos, 105. Se vocês repararem em alguns relatórios, por exemplo, naquele ali que está no banner, ó, se vocês repararem no banner, tem um pneu vermelho aqui só. Tem um pneu de um lado do eixo. Ali você nunca vai vender um pneu só. Ali você tem que orçar e vender os dois pneus. Porque o cara não pode trocar um pneu de um lado do carro, ele tem que trocar os dois. Senão ele vai prejudicar o outro pneu que não está tão ruim, ele vai piorar o desgaste do pneu que já está no carro. Pneus marginais, são os amarelos. Aqui, por exemplo, essa concessionária sabe que nos próximos meses eles têm um universo de mais de 800 pneus para trabalhar uma venda proativa. Desses 800, pode ter carro que já é a segunda, terceira passagem e que ele já tem condição de ligar para o cara e falar, ó, seu pneu já está entrando numa condição crítica, volta aqui na concessionária. Então aqui é uma ferramenta gerencial que todo mundo que usa scanner tem acesso. Tá? Então, da parte do site e do relatório, é isso. Você vê que as informações são claras, são objetivas ali, não precisa de muito trabalho para interpretar. Lógico, com o tempo vocês vão treinando o olhar da onde já conduzir com o cliente. Mas dessa parte é isso, queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão agora. Daí eu faço uma demonstração com vocês podem também colocar a mão na massa, fazer alguns escaneamentos, aí fica livre. Nenhum problema? Vou pegar o scanner aqui então. Bom, então... As informações poderiam migrar no sistema da concessionária? Ou seja, que essa informação, em vez de ficar no site, ficar no sistema da concessionária? O que a gente consegue fazer é exportar para Excel. Eu consigo tirar semanalmente, automático, eu mando no e-mail de cada um, o resumo da semana passada. E aí, sai, por coluna lá, sai a placa, a quilometragem, cada pneu. E aí o pessoal de TI de cada concessionária consegue integrar essa planilha de Excel no sistema da concessionária. Tá? É possível fazer essa exportação para Excel. Toda a negociação vai ser via Mercedes, né, um projeto de abrangência nacional, isso daí. Só que tem dois custos aqui, é o hardware e a licença de utilização. Só que isso aí a Mercedes vai passar tudo certinho para vocês depois. Tá? Eu vou pedir para vocês... Isso daí é bom passar sempre na hora que o carro entra, né? Sim, é muito importante que isso seja na recepção. Aí você já imprime, você já mostra para o cliente na hora. Exato. Porque aí se você já tiver, você já troca tudo. Exato. Você fazer uma leitura se o carro foi passado 2 vezes ou não? Ou a gente tem que ter esse controle. Por exemplo, ele tira a foto da placa, consegue ver que a placa passou no mês 2 e a placa está passando agora no mês 5 de novo.
Sim, depois aqui no site, você consegue filtrar aqui, ó. Se eu ver aqui, ó, aqui nessa página, eu consigo filtrar por placa. Então, porque pela OS você vai saber se o cara já foi lá. Ah, eu quero pegar o último relatório que eu fiz. É só você filtrar pela placa que ele vai trazer todos os relatórios que você fez. Beleza? E o que você falou é muito importante, na recepção. Isso aqui tem que ser na entrada, de preferência com o cliente do lado, tá? Porque aí o cliente vai se sentir mais seguro você no seu aparelho. Exatamente. Você falando de boca a boca, o cliente vai falar, não. Exatamente. Eu vou pedir para vocês levantarem agora, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Então, igual eu falei, a gente só precisa de um Wi-Fi, tá? Não precisa de mais nada para funcionar. Quando vocês ligarem, automaticamente ele já vai pegar a última conexão que ele reconheceu, você não vai precisar ficar entrando toda hora. Então aqui é a tela inicial, você pode ver que tem um pneu aqui e um tecladinho, tá? Qual que é o procedimento? É coletar a placa e a quilometragem do carro e fazer os pneus. Tanto faz a ordem, você pode tirar os pneus primeiro e depois tirar a foto da placa ou vice-versa. Nesse caso aqui eu vou fazer a placa primeiro, então eu seleciono o teclado aqui. Aqui tem um monte de informações. Aqui tem telefone do cliente, e-mail, nome. Nada disso vocês precisam se preocupar porque já tem no OS. Mas no mínimo que você tem que fazer é placa e quilometragem, que é license plate, que é placa, e o odômetro, que é quilometragem, tá? Para fazer a placa, eu seleciono aqui, eu poderia digitar. Mas o mais legal é tirar foto. Tem um ícone de uma câmera aqui, ó, vou tirar a foto. A câmera é aqui, ó, tá? Então, se vocês puderem vir aqui para trás agora, vocês vão ver como que funciona a foto. É só enquadrar a placa aqui nesses pontinhos verdes e bater. Ele vai pensar por alguns segundos e aí ele vai trazer nesse campo aqui embaixo exatamente a placa que ele está lendo ali, ó. FTB 8218, FTB 8218, beleza? Pode acontecer, por exemplo, é uma placa que está batida, amassada ou está com alguma letra meio gasta, a tinta, ele pode às vezes confundir algum algarismo aqui. A oportunidade que você tem de corrigir é direto